Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho voltar aqui à minha cozinha para fazer um vídeo de versus, ou de análise de um jogo contra outro. Contra outro, não que tenham que ser opositores, mas para percebermos algumas das diferenças. Especialmente em jogos que costumam ser comparados. E eu já ando para fazer isto há muito tempo, que é aqui a análise entre o Caverna e o Agrícola. São jogos muito parecidos, aliás o autor é o mesmo, e o sistema de jogo é também o mesmo. No entanto, a experiência de jogo e a dinâmica de jogo são bastante diferentes. Enquanto aqui no Agrícola estamos basicamente a tentar sobreviver, o jogo vai ter um lado muito castigador, porque vão haver poucos recursos, vamos tentar andar sempre no limite da sobrevivência e do crescimento, e isso penso que o jogo faz bastante bem, está bastante bem nivelado e bem equilibrado para gerar essa sensação. Aqui no Caverna já é diferente. Aqui temos no mesmo sistema, temos, por exemplo, de alimentar na mesma as nossas pessoas, começa por anões, mas depois com a expansão muda, mas alimentar os nossos trabalhadores, as nossas pessoas, fazer crescer também a nossa quinta e a nossa caverna aqui. No entanto, o jogo é menos castigador, é muito mais livre. Ou seja, é mais fácil arranjar comida, é mais fácil arranjar estratégias alternativas para montar um motor de produção aqui no Caverna, enquanto aqui no Agrícola é mais difícil. Aqui é mais fácil porquê? Porque, por exemplo, temos os rubis, em que conseguimos converter os rubis em várias coisas, e existem também mais animais que podemos criar, mais combinações que conseguimos fazer com as cartas e com os edifícios, não cartas, que o jogo não tem cartas, mas edifícios que são pecinhas que colocamos no tabuleiro. Podemos ir por uma estratégia mais de mineração, e depois também há a possibilidade de converter até o minério em comida através de várias formas, ou por uma estratégia mais agrícola. E dá-me ideia também que aqui conseguimos plantar e semear e receber mais benefícios daquilo que fazemos. Portanto, acaba por não ser tão restritivo. Portanto, vamos ter mais para gerir, mais para cuidar. Fico com a sensação que aqui no Caverna é mais no sentido de otimizarmos para fazermos muitos pontos com aquilo que produzimos. Enquanto aqui é mais a sobrevivência, e quem consegue sobreviver e fazer aquele pequeno diferencial vai dar alguns pontos adicionais, tentando evitar também as restrições, porque existem em ambos. Se não tivermos todos os tipos de animais, não tivermos tudo preenchido, levamos pontos negativos. Mas aqui é mais restritivo e penso que o jogo é mais penalizador. Enquanto aqui não tanto, e, por exemplo, também não existe também uma tendência tão grande para fazer crescer a família no Caverna. Até porque as nossas pessoas dão apenas um ponto, quando aqui dão 5. Faz muita diferença. 5 ou 4, mas penso que são 5. Seja como for, é uma diferença muito grande entre ambos. No entanto, havia também outra crítica, que era, aqui no Caverna, se nós jogarmos, e é assim que se recomenda na versão avançada, jogar com todos os edifícios, os jogos vão ser sempre iguais. Ou seja, não há nenhuma variação no setup, nas condições de base de início do jogo. Enquanto aqui no Agrícola, se jogarmos na versão avançada, as cartas dos desenvolvimentos e dos improvements e dos edifícios, essas coisas todas, vão ser sempre diferentes, porque tem vários baralhos e o próprio jogo vem com vários baralhos. De notar que eu tenho aqui a primeira edição, a edição atual já não é assim. Por exemplo, a minha edição não tem as miniaturas dos animais, tem cubos e tem muito mais baralhos, e pode ser jogada a 5 jogadores. A nova versão só pode ser jogada a 4 e tem menos baralhos de cartas, e penso que as cartas também estão mais equilibradas e são menos. Portanto, aqui no Caverna o jogo é mais restritivo. A partir do momento em que conhecemos, existe experiência, e eu já joguei isto muita vez, nós conhecemos já todos os edifícios e mais ou menos as combinações ótimas entre cada um deles. Enquanto aqui é sempre uma surpresa, porque nunca sabemos o que é que nos vai calhar, e se fizermos o draft de cartas, ainda fica, eu diria que mais interessante. Portanto, este eu diria que se esgota mais, e este tem mais replicabilidade. A nível de complexidade, são mais ou menos semelhantes. A complexidade que este pode ter é da análise das cartas que temos, enquanto que neste aqui é do facto de ser esmagador a quantidade de edifícios enorme que recebemos do início para processar, e todas as combinações entre recursos e todas estas coisas que podem ser feitas. Ou seja, dá-nos muito mais opções de uma só vez, enquanto este dá-nos opções diferentes em cada jogo. Portanto, este pode ser esmagador numa primeira vez, e sendo que é isto que também distingue os dois. Este é quase como um sandbox, uma caixa de areia onde temos mais liberdade
para fazer o que quisermos. Este é mais restritivo, e tanto pelas opções que temos, mas como pelas cartas que nos chegam se jogarmos na versão avançada. Este tem a versão familiar, pode ser mais simples para jogar, especialmente para introduzir jogadores, enquanto o Caverna não tem essa versão, mas tem uma versão em que temos de reduzir o número de edifícios para não ser também tão complexo. E estas são as diferenças. No entanto, eu demorei mais tempo a fazer este vídeo porque eu queria falar também nas expansões. Portanto, eu tenho aqui o Forgotten Folks para o Caverna. E o que é que isto veio? Veio resolver, em parte, o problema. Porquê? Veio introduzir novos povos, novas raças, novas etnias, neste mundo fantasioso, porque este é um mundo fantasioso, este é supostamente o mundo real, século XVI, salvo erro. Este veio trazer novas raças com novas habilidades, o que permite que em cada jogo nós possamos escolher sempre raças diferentes, novos tipos de povos, já não são só anões, porque aqui eram anões, daí a caverna, andam na caverna e na parte agrícola. Aqui temos novos povos que têm habilidades totalmente diferentes e que, associado a cada povo, existem novos edifícios. Ou seja, se jogarmos com eles, introduzimos e substituímos estes edifícios nos edifícios base, que relembro, eram sempre os mesmos, e podemos ter sempre jogos diferentes. E existem cerca de 8, salvo erro, para escolher, e mais umas expansões adicionais que podem comprar das expansões promocionais. No entanto, se não quiserem jogar também com as novas raças, novas etnias, novos povos, chamem-lhe o que quiserem, podemos usar apenas os seus edifícios. Porquê? Porque cada um tem regras muito específicas e pode alterar bastante o nível de jogo. E pode ser até desequilibrado dependendo da experiência de cada jogador. E aconteceu-me jogar com os povos e, como me calhou um tipo de povo diferente que eu não estava habituado, fui muito pouco eficiente a jogar com ele. Só percebi depois, no final, qual é que eram as suas potencialidades, enquanto a outros jogadores calharam uns mais relacionados com a estratégia já à base do jogo. Portanto, isso pode ser desigual, mas é muito interessante e vem dar muita variabilidade. O Agrícola tem imensas expansões, tem muitos decks, muitos baralhos que vocês podem comprar de cartas, mas tem esta expansão que é o Farmers of the Moor, que é uma expansão também muito interessante. O que é que faz? Vem dar muito mais complexidade ao jogo, vem introduzir recursos novos, vem obrigar a aquecer a casa para o inverno, depois os nossos trabalhadores podem ficar doentes, vem introduzir também os cavalos, vem introduzir recursos que estão associados ao nosso tabuleiro individual que podemos explorar. Portanto, vem trazer muito mais complexidade e eu acho que com isto o jogo fica muito, muito bom. No entanto, eu não consigo dizer qual é que gosto mais, embora tenha uma tendência para gostar mais dos jogos de caixa de areia com mais liberdade como o Caverna, mas este também é muito interessante e sinto que ainda tenho muito, muito, muito para explorar nele, especialmente com a nova expansão. E é um jogo que acaba por ser, com a nova expansão, ter um pouco daquilo que temos aqui, que é mais opções para fazermos pontos, mais um nível de dificuldade, temos que respeitar mais algumas restrições, especialmente os aquecimentos, mas vem dar mais possibilidades para fazermos pontos, e eu gosto muito disso nos jogos, ter possibilidades para que eu não me sinta muito restringido. Não gosto só de jogos sem restrições, mas nestes jogos de motores de produção eu gosto de ter liberdade para produzir e para criar. E os dois jogos com as expansões vêm trazer isso, sendo que o jogo base que permite mais isso é o Caverna, na minha opinião. Portanto, aqui estão dois jogos que eu diria que são muito parecidos, mas que geram situações diferentes, e tendo em conta mais ou menos esta breve análise discursiva, não foi assim muito sistemática, penso que podem ficar aqui com uma opinião para analisarem também, depois podem comentar se concordam ou não com isto. E eu diria que ambos podem ser jogados a muitos jogadores, sendo que no caso do Caverna o jogo base pode ser jogado até 7, embora fique muito lento, mas eu já joguei a 6 e a 7 e foi interessante porque era num contexto em que queríamos estar com amigos e portanto aqui o Caverna pode ser jogado a 6 ou 7, se quiserem uma experiência mais longa, nem sempre é bom, mas pode ser útil, enquanto aqui o Agrícola está limitado nesta versão a 5 e na outra a 4, portanto vão ter de comprar a expansão para terem esta possibilidade de jogarem com mais jogadores. De notar que este Agrícola tem várias edições e nem sempre as edições são compatíveis, portanto têm de ter isso em atenção. Pronto, fica aqui a análise destes dois jogos. Eu gosto dos dois, embora neste momento tenha uma tendência para jogar Caverna, especialmente porque aqui a esposa em casa gosta mais do Caverna, mas estou disponível a jogar todos e gosto de ambos os jogos. Adeus!